pessoal, esse vai ser o primeiro de 2 vídeos que a gente vai tratar de interpolação polinomial, certo? Então, vamos ver o que significa isso. Imagina aí que você tem n mais 1 pontos, que eu os nomeei aqui, por exemplo, de x índice 0, x índice 1, até x índice n. Perceba o seguinte, você tem de fato n mais 1 pontos, porque a gente começou a contar do zero aqui. Para cada ponto desse aqui, a gente vai tomar uma imagem, certo? Isso é, para o x0 eu vou ter um y0, para o x1 eu vou ter um y1, até eu chegar no xn, onde eu tenho um yn. Tudo bem. Esses dados tabelados aqui, a gente em geral chama nós de interpolação, quando a gente tem o objetivo de passar uma função por esses pontos aqui, de modo que a gente consiga obter uma lei de formação para que a gente consiga calcular outros dados além dos que estão na tabela, certo? Tudo bem. Quando essa função é um polinômio, essa ação de passar uma função por esses nós de interpolação é chamada interpolação polinomial. A primeira interpolação que a gente vai ver, o primeiro tipo de interpolação que a gente vai ver é a interpolação polinomial utilizando a forma de Lagrange. Nela, a gente tem o seguinte, imagina que a gente tem lá os nossos n mais 1 pontos, com as nossas n mais 1 imagens desses pontos. Nosso objetivo é passar um polinômio por esses nós de interpolação, e esse polinômio vai assumir, primeiramente, essa forma do polinômio de Lagrange, que a gente destacou aqui embaixo, certo? Uma observação importante a ser destacada é a seguinte: se a gente de fato tiver n mais 1 pontos, o polinômio em questão vai ter grau n. Isso é, o grau do polinômio sempre vai ser uma unidade a menos da quantidade de pontos que a gente tiver que interpolar. Isso é, se a gente tem 5 pontos de interpolação, nosso polinômio tem grau 4. Se a gente tem 3 nós de interpolação, nosso polinômio tem grau 3 e assim por diante. Beleza. Como é que funciona, como é que se dá esse polinômio de Lagrange? Seguinte, o nosso polinômio de grau n, ele vai ter a seguinte formulação. Ele vai ser o y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, até chegar no yn vezes Ln de x. Esses y0, y1 até yn são esses valores aqui das nossas imagens em relação aos pontos que a gente tomou. Já esses L0, L1 até o Ln, eles representam os operadores do polinômio de Lagrange. Como é que eles são calculados? Da seguinte maneira. No numerador desses operadores, a gente tem x menos x0, x menos x1, e observa que quando eu chego no x menos x índice k menos 1, eu não coloco o próximo termo x menos x índice k. Eu pulo esse termo aqui e vou direto para o x menos x índice k mais 1. Então, quando eu tenho o índice k aqui no meu operador de Lagrange, no numerador eu não considero o termo x menos x índice k, mas considero todos os outros x menos x índice i, com exceção, mais uma vez, do índice k. Já no denominador, a gente vai considerar o x índice k menos x todos os índices i, com exceção do próprio x índice k. Caso contrário, se você fizesse x índice k menos ele mesmo, você teria zero, que iria zerar todo esse denominador e ia gerar uma indeterminação. Então, é dessa maneira que a gente calcula então, esse polinômio interpolador de Lagrange. Fica bem mais prático com um exemplo, certo? Para a gente entender bem como é que é esse raciocínio. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá para a solução desse problema. Nele, a gente tem o seguinte. A gente tem esses dados tabelados aqui. O menos 1 está relacionado com o 4, o 0 com 1 e o 2 com esse menos 1. A gente vai aplicar essa forma do polinômio de Lagrange e determinar esse polinômio interpolador. Uma vez que a gente tem 3 nós de interpolação, como eu já falei anteriormente, o nosso polinômio, pessoal, ele vai ter de grau 2, certo? Então, para começar a nossa solução aqui, eu considero um P2 de x com a seguinte forma. Aqui eu vou ter
y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais y2 vezes L2 de x, onde esses y0, y1 e y2 são essas imagens aqui, certo? Referentes aos meus x0, x1 e x2. E os meus operadores de Lagrange a gente vai calcular utilizando essas fórmulas aqui. Portanto, o meu P2 de x ele vai ser y0, que é 4, vezes o meu L0 de x, mais y1, que é 1, vezes o meu L1 de x, mais o meu y2, que é menos 1, vezes o L2 de x. Perfeito. Para a gente terminar, então, a forma desse polinômio, basta que a gente calcule os operadores de Lagrange. Vamos lá fazer, então. Perceba o seguinte, pessoal. Para a gente fazer o cálculo desse L0 aqui, de x, a gente procede da seguinte maneira. No numerador aqui, eu vou considerar x menos x índices i's, com exceção do índice 0. Isso é, eu vou considerar o x menos x índice 1 multiplicado pelo x menos x índice 2. Uma vez que só vai até o 2, acabou aí. Já no denominador, eu vou considerar o x índice 0 menos x índice 1 vezes x índice 0 mais uma vez, x índice 2. Isso é, eu só não considerei o x índice 0 menos ele mesmo. Vamos substituir os pontos em questão agora, certo? Perceba o seguinte, ó. O meu x índice 1 aqui, ele é igual a 0, certo? Então, eu tenho x menos 0 multiplicado pelo meu x menos o x índice 2, que no caso aqui é o 2. Beleza. Já no denominador, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter o meu x índice 0, o meu x índice 0 aqui é menos 1, menos x índice 1, meu x índice 1 aqui é o 0, multiplicado por x índice 0, que é menos 1, subtraído de x índice 2, que vai ser o meu 2. Tudo bem. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Perceba que aqui eu tenho x multiplicado por x menos 2 no numerador. Já no denominador eu tenho menos 1 multiplicado por menos 3. Menos 1 vezes menos 3 vai dar o próprio 3. Vou só distribuir esses termos aqui no numerador. Então, distribuindo esses caras aí, a gente vai ter x ao quadrado menos 2x, certo? Distribuindo aqui x ao quadrado menos 2x dividido por 3. Esse aqui vai ser o L0 que a gente vai substituir na nossa formulação. Beleza. Vamos para o próximo operador de Lagrange, o L índice 1. Uma vez que o meu índice agora é o 1, eu vou no numerador considerar x menos todos os x índice i, com exceção do x índice 1. Então, vai ser o x menos x índice 0, multiplicado pelo x menos x índice 2. Já no denominador, a gente vai fazer x índice 1 menos x índice 0, multiplicado pelo x índice 1 mais uma vez, menos x índice 2. Beleza. A gente só não considera x índice 1 menos ele próprio. Feito isso, a gente vai passar para a substituição dos pontos. Eu tenho x menos x0. Perceba que o meu x0 aqui é menos 1. Esse menos aqui é o da formulação. Então, vou colocar esse menos 1 entre parênteses aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho x menos menos 1 multiplicado por x menos
o x índice 2 é igual a 2. Já no denominador, a gente vai ter x índice 1, ele é igual a 0. Então, eu tenho 0 menos x índice 0 é menos 1. Então, a gente vai ter 0 menos 1, multiplicado por x índice 1, que é 0, subtraído de x índice 2, que é 2. Então, a gente obteve no numerador x mais 1 e aqui no denominador x menos 2. No numerador x menos 2, melhor dizendo, e aqui no denominador vai ficar menos 1 mais 1 multiplicado por menos 2 dá igual a menos 2. Beleza, pessoal. Seguinte, feito isso aqui, para terminar eu vou distribuir esses termos aqui, ó. Então, distribuindo esses termos, a gente obtém o seguinte. Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou ter x ao quadrado menos 2x. E se eu distribuir esse 1 aqui, eu vou ter x menos 2. Então, eu vou ter x menos 2 dividido por menos 2. Perceba, então, que eu vou ter aqui, depois do sinal da igualdade, x ao quadrado menos x menos 2 dividido por menos 2. Para finalizar, esse meu L1 de x aqui, eu vou simplesmente multiplicar por menos 1, tanto o numerador quanto o denominador. Quando eu fizer isso, a fração se mantém a mesma, mas os sinais dos termos do numerador e do denominador serão invertidos, certo? Então, o meu L1 de x vai ser expresso, né, pela seguinte lei de formação. Menos x ao quadrado mais x mais 2 dividido por 2. Tudo bem. Já foi mais um. Está faltando só o L2 de x agora, que é o que a gente vai calcular aqui embaixo. Para o cálculo do L2 de x, a gente procede da seguinte maneira. Aqui eu vou ter x menos x índice 0, multiplicado por x menos x índice 1, e não coloco x menos x índice 2. No denominador, a gente obtém x índice 2 menos x índice 0, multiplicado por x índice 2 menos x índice 1. Só não coloco x índice 2 menos ele mesmo. Tudo bem. Substituindo os valores aqui, a gente vai ter o seguinte. X menos. O meu x índice 0 aqui é menos 1. Então, eu vou ter x menos 1 multiplicado por x menos o meu x índice 1 aqui, ele é igual a 0. Então, eu vou ter x menos 0. Tudo bem. Já no denominador, a gente vai ter o seguinte. Nosso x índice 2, ele é igual a 2. Então, eu tenho 2 menos x índice 0 é menos 1, certo, pessoal? Então, o menos da formulação já foi posto. Eu vou colocar agora o menos do próprio número. Então, fica 2 menos menos 1, multiplicado por x índice 2, que é 2, subtraído do x índice 1, que é 0, certo? X índice 1 aqui, ele é igual a 0. Tudo bem. Então, depois do sinal da igualdade, eu vou ter x mais 1 multiplicado por x, dividido por 2 mais 1 aqui, é 3
3 vezes esse 2 dá igual a 6. Beleza? Distribuindo esse x aqui em questão, a gente vai ter, finalmente, x2 mais x dividido por 6. Esse aqui é o nosso L2 de x. Calculados aqui todos os operadores L0 de x, L1 de x e L2 de x, a gente vai fazer a substituição dos valores aqui calculados no polinômio P2 de x, certo? Então, o nosso P2 de x ele vai ser expresso da seguinte maneira. Ele vai ser 4 vezes o meu L0 de x. Meu L0 de x ele foi calculado e deu x ao quadrado menos 2x menos 3, certo? Menos 2x sobre 3. Menos. Perfeito. Vou somar com L1 de x. Olha, nota que uma vez L1 de x é L próprio e L1 de x ele está expresso dessa maneira aqui, certo? Ele é o menos x ao quadrado mais x mais 2 dividido por 2. Tudo bem? Feito isso aqui, eu ainda tenho que representar o mais menos 1, portanto, mais com menos aqui vai dar menos, vezes o L2 de x, isso é, eu vou colocar aqui dentro do parênteses, depois eu saio alterando o sinal, certo? O meu L2 de x, ele é o x ao quadrado mais x dividido por 6. Então, esse é o nosso P2 de x. 4 vezes o L0, que a gente colocou aqui, mais uma vez o L1, que foi expresso dessa maneira, e a gente colocou aqui, ó, menos L2 de x é x ao quadrado mais x menos 6, que a gente colocou aqui. Perfeito. A única coisa que a gente vai fazer é distribuir esses termos aqui e escrever o polinômio na forma usual, certo? Então, o meu P2 de x, ele vai ser expresso da seguinte maneira. Ele vai ser esse 4, eu vou distribuí-lo aqui nesses dois termos. Então, eu vou ter 4x2 menos 8x dividido por 3, somado com menos x ao quadrado mais x mais 2 dividido por 2, subtraído dessa fração x2 mais x sobre 6. Perceba aqui que o denominador comum de todas essas frações aqui é o número 6, certo? Ele é o nosso denominador comum. Ele aqui eu vou colocar aqui no MMC aqui desses 3, 2 e 6, que são os numeradores das frações em questão, certo? Então, pegando 6 e dividindo por 3 dá 2, multiplicando por 2 aqui cada um desses termos do numerador, eu vou ter 8x ao quadrado menos 16x. Vamos lá, dividindo esse 6 por 2 aqui, eu vou ter 3. Multiplicando 3 por cada um desses termos, a gente vai ter menos 3x ao quadrado mais 3x mais 3 vezes 2, que é 6. Finalmente, dividindo 6 por 6 dá 1. Tendo o cuidado de inverter os sinais de ambos os termos aqui desse numerador por conta desse sinal de menos aqui, eu vou ter menos x ao quadrado menos x. Beleza? Reorganizando esses termos aqui, pessoal, desse polinômio P2 de x, a gente vai ter o seguinte. Iniciaremos aqui agrupando os termos que têm x ao quadrado, certo? Então, perceba que os termos que têm x ao quadrado é 8x2, menos 3x2 e menos x. 8x2 menos 3x2 dá igual a
5x2. 5x2 menos x2 dá igual a 4x2. Então, a gente tem 4x2, vou colocar aqui de azul, 4x2, com os termos agora que tem só x. Se eu agrupá-los, eu vou ter o seguinte. Eu tenho aqui 16, menos 16x, melhor dizendo, mais 3x. Isso dá igual a menos 13x. Menos 13x menos x dá igual a menos 14x, certo? Então, menos 14x finalmente, considerando só os termos isolados, nota que o termo isolado aqui, o único termo isolado aqui é esse 6, certo? Então, mais 6 aqui. Esse aqui é o nosso polinômio em questão, certo? Ele é o 4x2 menos 14x mais 6 dividido por 6. Isolando cada um dos termos aqui desse polinômio, eu tenho, se eu dividir 4 e 6 ambos por 2, eu vou ter, na verdade, 2 terços de x ao quadrado, menos, dividindo 14 e 6 por 2, eu vou ter 7 terços de x, e dividindo 6 por 6, eu tenho 1. E esse é o polinômio em questão. Um fato interessante para a gente saber se efetuou todos os cálculos corretamente é o seguinte: esse polinômio que a gente achou, ele tem que passar pelos nós de interpolação. Isso é, obrigatoriamente, se eu substituir o meu x lá por menos 1, eu vou ter que encontrar 4. Se eu substituir o x por 0, eu vou ter que encontrar 1. E, finalmente, se eu substituir o x por 2, eu vou ter que encontrar esse menos 1. Para conferir aqui, eu vou fazer essas substituições lá no nosso polinômio. Primeiramente, eu vou substituir o x por menos 1, certo? Substituindo o x por menos 1 aqui, isso é, fazendo o P2 de menos 1, a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter 2 terços vezes menos 1 ao quadrado, menos 7 terços vezes menos 1, mais 1. Então, aqui a gente vai ter 2 terços. Esse menos, com esse menos aqui vai dar mais 7 terços. Perceba que menos 1 ao quadrado é 1, por isso que ficou positivo aqui, certo? Mais 1. Esse 1 aqui, para ficar logo com todos os denominadores iguais, eu posso escrevê-lo como sendo 3 sobre 3, certo? Aqui, de fato, dá 1, e eu já agrupei todos os denominadores aqui igualmente, certo? Então, no final das contas, eu tenho 7 mais 3, que é 10, mais 2, 12, dividido por 3, isso aqui deu 4, certo? Perceba que, de fato, era para dar mesmo. Se eu substituo o x por menos 1, é para dar 4, certo? Vou substituir o x por 0 aqui, ó. Isso é, vou fazer agora o P2 de 0. Se eu fizer P2 de 0, 0 é esse termo, 0 é esse termo. Então, diretamente, a gente já percebe que dá 1 mesmo. Tranquilo. Aqui deu 1, de fato, quando eu substituir esse termo por 0. Finalmente, eu vou ter a substituição aqui do termo por 2. Se eu substituir o x por 2, eu tenho P2 de x igual, substituindo lá por 2, eu tenho 2 terços vezes 2 ao quadrado, menos 7 terços vezes 2, mais 1. Aqui eu vou ter 2 terços vezes 4, menos 14 terços, mais 1. 7 vezes 2, 14 aqui. Esse 4 multiplicado por esses 2 aqui vai dar
8 terços menos 14 terços. E esse 1 aqui, mais uma vez, eu vou escrevê-lo como sendo 3 sobre 3. Nota o seguinte, aqui eu tenho 8 menos 14, que dá menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Menos 3 dividido por 3 dá igual a menos 1. Beleza. Tinha que dar menos 1 mesmo quando eu substituísse x por 2. Então, isso aqui é uma garantia que os nossos cálculos estão corretos. E é dessa maneira, pessoal, que a gente consegue fazer a interpolação por meio da forma de Lagrange. No próximo vídeo, a gente vai ver interpolação polinomial mais uma vez, só que utilizando a forma de Newton. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode postar, comentar. Eu vou ter o maior prazer em responder, certo? Se tiver alguma dica de exercício que você já tentou fazer com esse método e não conseguiu, fique à vontade para postar também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.